Esta campanha é para lermos o livro de Daniel e aprender, né, os seus mistérios. Então começamos Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora 10. Se você não assistiu a outra parte, as outras partes, é só colocar, entrar no Zotuba e colocar Daniel 10, Daniel 1, Joilson de Assis. No Daniel 1, a gente aprende qual é o livro, como é que foi escrito esse livro de Daniel, qual a sua principal mensagem, qual foi a data da inscrição desse livro. Então, há uma introdução, né? Aí Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Nabucodonosor vira lobisomem, aí tem a mão escrevendo, tem a campanha do vegetal, Daniel 1, tem a fornalha de fogo e tem os mistérios, né? O homem virando pé grande, muitos mistérios. Então, nós conversamos com você ao vivo e a cores. Eu estou ao vivo e a cor agora. Você pode até me escutar, está me escutando depois. Mas eu estou aqui ao vivo e a cores. São 5h56, dia 27/7/2023, tá bom? Então vamos lá? Vamos. Eu quero convidar você que está ao vivo depois, para você colocar aí os seus achos, acreditos, suas perguntas, tá bom? Já interpretamos vários sonhos. Todos os dias, às 3 horas da tarde, estamos ao vivo, né, de segunda a sexta, e no domingo, de 9 da manhã até meio-dia, e de 3 da tarde até 5 da tarde. Então vamos lá? Bora? Bora. Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, olha, nós estamos já em Ciro, né? A gente já passou do Dário, né, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento e visão. Lembre que Daniel era interpretador de sonhos e visões, e ele recebeu isso numa campanha que ele fez para Deus, a campanha do vegetal, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se tornaram o Google da época. Aí diz, versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então Daniel ficou triste, como todos nós seres humanos mortais ficamos. Alimento desejado não comi. Lembre-se, Daniel estava na Babilônia há 70 anos. Ao escrever esse texto, Daniel mais ou menos estava com 80 ou 90 anos. Daniel já era um coroa. Olha, então preste atenção, esses detalhezinhos você vai anotando para não esquecer. Anote aí, tá? Então naqueles dias, eu, Daniel, lembre-se que tem texto do livro de Daniel que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejado não comi, nem carne, nem vinho. Lembre-se que a campanha do vegetal foi só no começo. Depois eles comeram normal. Olha aí a prova. Que ele comia carne, tomava vinho. Tá vendo? A gente pensa que Daniel passou a vida toda comendo só vegetal. Não, a campanha do vegetal foi só naquela hora. E durou pouco tempo. E ele recebeu uma bênção de Deus. Mas aí no texto ele já revela que ele bebe vinho e come carne. Você está entendendo? Porque a dúvida, quando a gente estava no ar, era: pastor, ele continuou não comendo nada do rei. Não, ele comia e bebia vinho. Aqui, ó. Temos que também ter cuidado com essa divinificação. Daniel era um homem, era um político, era um tipo de um governador. Ele não era divino, ele era um homem de Deus. Mas um homem de Deus que comia e bebia vinho. Olha bem, naqueles dias, eu, Daniel, tive triste por 3 semanas, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Então, antes entrava.
Nem me ungi com unguento, ou seja, ele não se banhou, ele não se lavou, não colocou perfume. Pelfume, aqui no Nordeste é pel. E é. Até que se cumprisse 3 semanas. Então ele passou 3 semanas em jejum, sem usar perfume, sem tomar banho, sem comer direito. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ildequel. Então esse primeiro mês aí está a Didi, porque Israel passa ano 3 vezes por ano. Israel passa ano no mês de Nissan, Israel passa ano no mês de outubro, na festa dos tabernáculos, e Israel passa ano em dezembro. Aí nós não sabemos se ele refere-se a outubro ou ao mês de Nissan, que é mais ou menos o mês de abril, maio, né? Eu acho que é o mês de Nissan. Agora, esse primeiro mês que ele cita, ninguém sabe qual é, né? Ou seja, nós não sabemos se é em outubro ou se é em mês de Nissan. Então, no 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, Ildequel. Isso era como fosse um sonho. Levantei meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino, de Ufi, ou de Ufaz. Preste atenção que ele já recebeu a visita do arcanjo Gabriel, chamado Homem Gabriel. Ele chama de Homem Gabriel. Então ele aparece-lhe um homem vestido de linho, tendo cingido os seus lombos com ouro fino. Aqui fala de Ufaz, mas em outra linguagem é Ufi. E o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto parecia com relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e as suas palavras eram como voz de multidão, né? Ele era como berilo, né? Se eu não me engano, o berilo, você veja aí, berilo. Aí tem berilo verde, tem berilo rosa. O berilo é uma pedra transparente, tipo ágata, mas ele é macio, é como se fosse uma pedra macia, né? Aí tem verde, tem rosa e tem azul, verde claro, verde escuro também. Berilo. Então o homem era como se fosse um berilo, né? O seu rosto parecia com relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como latão polido, e a voz de suas palavras como voz de uma multidão, de muitas águas. Só eu, Daniel, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Então só ele viu. Os homens que estavam comigo, então não foi um sonho, foi uma visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo caiu sobre ele um grande temor e fugiram escondendo-se. Então os caras que estavam com Daniel tiveram um grande medo, não viram, mas saíram correndo com medo. Fiquei, pois, eu só, contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. Ou seja, decaiu e não tive força alguma. Então ele ficou sem força, ele ficou em pânico com uma visão desta, né? Contudo, ouvi a voz de suas palavras. Ouvindo o som de suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. Então ele caiu e desmaiou. E eis que certa mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então ele ficou de joelho. E disse-me: Daniel, homem muito amado, entende a palavra que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Então ele era um enviado, um tipo de anjo. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então ele ficou tremendo, né, que realmente foi uma visão transcendental. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante de Deus, são ouvidas as tuas palavras.
eu vim por causa das tuas palavras. Então, o anjo veio por causa da oração. Lembre-se, o anjo, ele obedece à oração. Ou seja, você ora e Deus responde. Tudo que Deus faz é através de anjo. Poucas coisas na Bíblia nós encontramos Deus fazendo pessoalmente. Agora, esse anjo tão poderoso, tão bonito, tão forte, ele foi atrapalhado por um ser. Olha! Foi atrapalhado por um ser. Olha aí. Olha. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E fiquei ali com o rei da Pérsia. Então, esse anjo tão poderoso, bonito e lindo e maravilhoso, ele foi preso por um outro anjo chamado príncipe da Pérsia, ou seja, um territorial. Vem Maria, crente de espada. É mesmo? Vem Maria. Diz Maria. Diz Maria. Olha! Então, moral da história, um anjo pode ser preso. Por isso que veja aí no nosso canal, o anjo pode ser preso. Joilson de Assis. Então, desde o primeiro dia que Daniel orou a Deus, Deus respondeu e mandou o anjo trazer a resposta. No caminho, o príncipe da Pérsia, o territorial da Pérsia, pegou o anjo e prendeu o anjo. Aí Deus mandou Miguel e o cacete comeu, meu irmão. Lá vem um anjo trazendo a bênção de Deus. E o príncipe da Pérsia, que é um anjo também caído, quando você vai, meu irmão? É blitz. Não, eu vou levar a resposta de Daniel, que ele orou ao Altíssimo, o Altíssimo mandou, estou com a resposta. Cadê a nota fiscal? Então ele criou um momento e ele prendeu o anjo de Deus. Prendeu o anjo de Deus. Foi necessário Deus mandar Miguel, que é o anjo de Israel, um dos primeiros príncipes. E aí Miguel veio e foi faca na caveira, foi briga, foi cacete. Então Satanás, ele tenta atrapalhar as bênçãos de Deus. Ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você evolua. Deus tinha acabado de dar o perdão a Daniel, a sua família e a nação de Israel, e o anjo veio trazendo um recado. Mas aí o príncipe da Pérsia, que é o territorial, parou no meio. O problema de muita gente não é demônios. O problema de muita gente é com anjos territoriais. E o príncipe da Pérsia, ele reteve. Olha, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, 21 dias, quase um mês, o príncipe da Pérsia segurou o anjo. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Então o anjo precisa de ajuda também. E fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, esses reis da Pérsia, príncipe da Pérsia, esse homem aí com os olhos de fogo, era um anjo. E ele foi retido pelo príncipe da Pérsia, porque havia alguma coisa pendente, mas Miguel veio resolver a situação. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Então, o que Daniel relata não é para amanhã. Na época, Daniel relatou há 2.400 anos atrás. Esse texto que eu estou falando aqui para você, ele foi escrito há 2.500 anos atrás. Esse texto que eu estou falando aqui para você, ele foi escrito há 2.500 anos atrás. Olha, está vendo? Falando aqui para você. Então, deixa eu ver aqui. Você pode comentar aí, tá? Ou perguntar. Eis que alguém semelhante ao filhos dos homens, tocou nos meus lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não fico com força alguma. Porque Daniel já era um senhor de 80 a 90 anos. Ele estava sentindo dor, estava tremendo. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora
não resta em mim forças nenhuma, estou sem fôlego. Então Daniel estava em pânico, as pernas estavam tremendo. E aquele que tem aparência de homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Quando ele tocou, Daniel... Lembre-se que Daniel já era um ancião. Suponho que entre 80 e 90 anos. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse-me: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Então ele ficou forte, já não estava tremendo, porque ele estava... Olha como é o poder, né? E também o pobre coitado, né? Já era velhinho, não era? Era. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tomarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, o anjo disse que ia combater contra o príncipe da Pérsia. E quando ele saísse, iria vir o príncipe da Grécia, que a Grécia iria dominar os persas. Mas eu te darei o que está registrado nas escrituras da verdade. Ninguém que me anime outro aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Então, o anjo Miguel é apresentado como príncipe de Israel. Vamos para o 11. Capítulo 11. Então, essa cena foi uma cena, né, muito forte. Daniel já tremendo, Daniel não conseguia ouvir aquele homem falando. Daniel já a uma certa idade, né? E ele falou sobre o príncipe da Pérsia que prendeu ele. Agora ele vai combater contra o príncipe da Pérsia e virá agora o príncipe da Grécia, que seria outro territorial. Veja aí, territoriais, Joilson de Assis, tá? Então vamos lá. Daniel capítulo 11. Eu, pois, no princípio do ano Dário, de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Então aqui já vai Dário. Voltou para Dário de novo. Você está entendendo? Não estava em Ciro? Por que agora veio para Dário? Para você ter ideia, que esses papéis podem ter trocado, um na frente do outro. Porque a gente estava falando que ele falou em Ciro. Agora está falando em Dário. Né? E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o quarto acumulará grande riqueza, mais do que todos. E tornando-se forte com suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. Então ele está falando a possível guerra entre a Grécia e a Pérsia. E houve. Depois se levantará um reino valente. Lembre-se, os anjos estão sempre olhando. Os anjos sabem de tudo. Não confie nas informações de alguns lugares. Os anjos sabem de tudo. Eles estão observando. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprovar. Então, depois da Grécia, se levantará um rei valente. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará para outro que não são eles. Então, está falando sobre o moído da Grécia e da Pérsia, que eles iriam se enfrentar. Será o mais forte reino do sul, mas um dos príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Então lembre-se, no capítulo anterior, o 9 e o 8, falamos sobre as 70 semanas de Daniel, que as 70 semanas de Daniel são os 700 anos que houveram até Cristo. E esse caso já está resolvido. Essa 70 de semana de Daniel não vai acontecer. Ela já aconteceu. E eu explico direitinho nos capítulos anteriores. Por favor, volte o vídeo, assista capítulo 7 e 8, Daniel, Joilson de Assis. É só colocar capítulo 7, Joilson de Assis, aparece. Capítulo 8 de Daniel, Joilson de Assis, aparece. E essas 70 semanas que os teólogos lutam tanto, não será isso, será a tribulação, será a baixa da égua, será não sei o que lá, já houve. Já houve. Haverá coisa semelhante, porque a vida é cíclica, né? Haverá coisa semelhante. Porém, essas 70 semanas já houve, que era a 70 semanas da restauração, até chegar no Messias chamado Cristo, na visita de Deus, né?
Então vamos lá, vamos adiante. Pode escrever aqui, deixa eu ver aqui. Que interessante, né, pastor? É, isso mesmo. Então vamos lá, se tiver alguma dúvida... Então muitas coisas que Daniel falou já aconteceu. E outras irão acontecer, que são aquelas visões dos 4 animais. O quarto animal não é o reino de Roma. O quarto animal é o reino do anticristo. Veja aí no nosso canal também. Mas no fim de alguns anos, eles se aliarão à filha do rei do sul e virá o rei do norte para fazer um tratado. Mas ele não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem seu braço, porque ele será entregue os que tiveram trazido seu pai, o que fortalecia naquele tempo. Então tudo isso eu acho que é passado. Já passou, é importante você saber que uma profecia acontece. No livro de Daniel acontece o grande mistério. O passado e o futuro se misturam muito facilmente, muito mesmo. Mas de renovo das raízes dele se levantará um lugar e virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Então, esse reino do norte, reino do sul, pode ser ocidente e oriente, mas isso aí já houve, que eram as guerras entre Pérsia, Grécia e aí veio Roma. Os 4 animais, as 4 partes da estátua. Também os seus deuses, com suas imagens, se fundirão, e com os seus objetos preciosos de prata e ouro, se levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o reino do norte. Lembre-se, as 70 semanas de Daniel são os 700 anos, e esses acontecimentos, Pérsia, Grécia, depois veio o Egito, onde veio o período dos Macabeus. Os Macabeus dominaram em torno de 400 anos, 300 anos, não, o Macabeu não, o Egito, né? O Macabeu foi quem derrotou os egípcios. Por isso que na Bíblia Católica tem Macabeus 1, Macabeus 2. Então aqui está falando algo que os moídos queriam acontecer para Daniel, mas para nós já aconteceram. Que é exatamente a queda dos persas, o levante da Grécia e depois veio Roma. Entrará o reino do sul e tomará a sua terra. Então ele está falando novamente que o reino do sul irá e tomará a sua terra. Quando ele fala sua terra, é Israel. Mas os seus filhos intervirão e reunirão a multidão contra as forças, e virá apressadamente e inundará, passará adiante e voltará à guerra até a sua fortaleza. No texto anterior, nós encontramos que haverá guerra em Israel até o fim. O texto é bem claro, haverá guerra entre o povo santo até o fim. Então, ele está explicando aqui o que vai haver nesse período de 7 anos, que são as 70 semanas de Daniel, que vai de Daniel, de Dandan, até Jesus. Houveram 700 anos. Aí, de Daniel, aí já está no persa, né? Aí domínio persa, aí domínio grego, aí domínio romano. Chegando em Cristo. Depois, Roma destrói Jerusalém de novo e tudo recomeça de novo. Então, assim, a multidão se tirará o seu coração e se levantará, mas ainda que derrubará muitas milhares, contudo não prevalecerá. Então haverá guerra, tal. Ele está explicando o que vai haver nas 70 semanas. Porque o reino do norte tornará e porá o campo, a multidão, maior que a primeira, e o fim dos tempos. Então a gente tem que lembrar que se isso aconteceu, então as demais coisas que Daniel viu para o futuro acontecerá também. Isso é de anos, virá pressa, com grande exército e com muita riqueza. Então ele está falando do domínio de outro, um derrubando o outro, um matando o outro. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o reino do sul. E os violentos dentro do povo se levantarão contra a visão, mas eles cairão. A maior confusão entre os teólogos é essa, porque eles pensam que isso vai haver ainda. Reino do sul, reino do norte, isso já houve. Grécia, Pérsia, Grécia e Roma. Aí os 4 animais que houveram. O último animal é que é do anticristo agora, que vai haver. Então, se a gente localizar direitinho, a gente vai vendo que esses acontecimentos iriam acontecer para Daniel, mas para nós já aconteceram. Esse reino do sul, esse reino não sei o que lá, né? Então, vamos lá. Mas como a Bíblia é cíclica, e o que aconteceu no passado acontece no futuro, às vezes alguns acontecimentos que aconteceram entre Roma, Grécia
e Pérsia poderão acontecer novamente entre nós. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim fará. Ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virá o seu rosto para as ilhas, e tomará muitos príncipes, fará cessar o seu opróbrio com ele. Ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para a fortaleza e a própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então, em seu lugar se levantará quem fará passar o arrasador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrado, e isto será sem ira. Então, aqui mostra um reino caindo, um reino levantando, um dando a filha e tal, né? Aí o teólogo se... Não, quando vai ser isso? Vai ser no milênio e tal. Eu não acredito no milênio, não. O milênio é o céu. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com braços de inundação, ou seja, serão varridos, e de diante deles serão quebrados, como também os príncipes da aliança. Então Israel também cairá novamente. Isso mostra todos os conflitos de Israel, que desde Nabucodonosor até os dias presentes, Israel vive em conflito. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e tornará forte com pouca gente. Então mostra que haverá um reino que vai fazer um acordo, vai enganar, depois ele vai subjugar. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Partirá entre eles a presa e os despojos, os bens, formará seus despojos contra a fortaleza, mas por certo tempo. Então, essa descrição todinha já não é mais para a gente. Não tem nada a ver mais com nós. Isso foi os moídos que houveram entre o reino persa, grego e romano. Esses moídos, um faz aliança com o outro, depois derruba a cidade, um engana tal, outro engana. Isso suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. Um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com uma grande multidão poderosa de exército. E o rei do sul envolverá a guerra com a grande multidão, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Então aí retrata as guerras. Aí é onde está. Onde é que é a parte histórica, porque para nós já é histórica, onde é a parte para frente. A parte para frente é só o quarto animal. Os terceiros animais já se passaram. O último animal é o leopardo. E eis que comeram os alimentos e destruirão. Eis que comeram seus alimentos, o destruirão. E o exército dele será arrasado e cairão como os mortos. Também estes dois reis terão coração atentos para o mal. Uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda virá o tempo determinado. Então, esse moído todo aí que você vê em Daniel, capítulo 11, é o período intermediário, que vai de Daniel até Jesus, 700 anos, período dos Macabeus, domínio grego. O Macabeu já foi no período egípcio, quando ele fala aí que o Egito tomará todo mundo novamente. Então tomará para a sua terra com muitos bens, então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprovei, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará avio em direção ao sul, mas será última vez como foi na primeira. Ele mostra o reino levantando, o reino ficando rico, voltando para a terra caindo de novo. Porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe prover. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Isso fala de Israel, né? E braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecerá a abominação desoladora. Aí essa parte aí, né, Israel, né, isso já aconteceu em Israel. Alguns reinos romanos
já teve até rei romano que ofereceu um porco para Deus. Isso para o judeu é terrível. Oferecer um animal imundo para Deus na casa do Senhor. Teve também o oficial, o imperador Tito, né? O imperador Tito, ele pegou e mandou buscar as prostitutas e também pegar as mulheres de Israel e fez sexo em cima do púlpito de Israel, né? Ele fez sexo dentro do templo de Israel para dizer, olha, quem manda aqui só não tem negócio de Deus não. Ofereceram um porco. Então já houve várias profanações do lugar santo dos judeus. Você está me entendendo? Então por isso que a professora fala sobre, e fulano veio e profanou, ciclano. Cada rei que dominava Israel profanava. O Egito profanou, a Grécia profanou, fizeram suruba dentro do templo, e depois veio o domínio romano, e os romanos também profanaram, ofereceram porcos, transaram dentro do templo. Então tudo isso já se cumpriu na história. O que nós encontramos aqui em 11 é o que já se cumpriu, não tem nada que vai se cumprir. Nós nos perdemos porque achamos que isso irá acontecer ainda. Poderá acontecer porque a vida é cíclica. Às vezes um acontecimento do passado acontece no futuro. Mas essa parte aí descrita em Daniel 11 já aconteceu, tanto com Roma, com Grécia, com Egito, né? E com Egito, Roma e Grécia. Os violadores da aliança com lisonjeios perverterá, mas o povo conhece o seu Deus e tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre os povos ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativo, ou cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Então, eles vão pregar a palavra e irão morrer, isso é previsto também. E cairão eles sendo ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjeio. Então, os dominadores matarão a muitos, muitos que vão pregar a palavra serão destruídos naquela época, hoje também, né? Mas muitos vão dizer, não, vamos ficar aqui, você é demais, lisonjeios, se uniram ao inimigo. E alguns entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então ele mostra que, né, eles ficarão até o final do tempo. E este rei fará conforme a vontade, e se levantará e engrandecerá-se-á sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, fará coisas espantosas e será próspero. Então ele fez coisas espantosas e se levantou contra Deus e prosperou, até a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então lembre-se que a ira é acumulativa, a ira de Deus se acumula. Não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito, amor às mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então virá um reino que será assim, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra a poderosa fortaleza. Aos que conhecerem, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, repartirá a terra por preço. Então, mais um domínio virá sobre Jerusalém. Esse domínio é muito grande, ele tem outros deuses, seria o romano, e assim por diante. E no fim do tempo, o reino do sul lutará contra ele, e o reino do norte se levantará contra eles com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Inundará e passará, ou seja, vai dissolar. Então, até essa parte aqui, nós encontramos o anjo avisando que iria haver um rei, depois outro rei, aí um ia fazer assim, aí os caras iam fazer aliança com o rei pagão, ele ia falar, depois ia fazer outra coisa, né? E entrará na terra gloriosa, e muitos pais cairão, mas a sua mão escaparão Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Tudo isso é mistério no livro de Daniel. Estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Então aí cai o domínio egípcio, já próximo a Cristo Jesus.
O último domínio de Israel antes de Cristo foi o egípcio, e depois veio o romano. Cristo já veio. Quando Cristo veio, os romanos dominavam Israel por uns 300 anos já, 200 e alguma coisa. Antes houve o período do silêncio, chamado Macabeus, onde tem o livro Macabeus 1 e 2. Então, aí, ó, estenderá sua mão aos países, a terra do Egito não escapará. Então isso já é uma coisa que aconteceu. Para Daniel não tinha acontecido, mas para nós já aconteceu. Lembre-se disso, gente, que a gente pensa, não, isso é Egito, não sei o que lá, o Egito é isso, o Egito é aquilo. Isso já aconteceu. Porque o livro mistura coisas que já aconteceram, porque o tempo está contando, e ainda coisas que irão acontecer. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, sairá um grande furor para destruir e extirpar a muitos. Aí é onde vem o domínio romano. Armará as tendas e seu palácio entre o mar grande e o monte do santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então vem aí o domínio romano, e o domínio romano destrói o domínio egípcio. Vamos para o capítulo 2, que é o último versículo, que é o último capítulo. Aí as pessoas se perdem, que pensam que tudo isso vai acontecer. Tudo isso já aconteceu. E o que não aconteceu ainda é apenas o quarto reino, que é o reino do animal de dentes, de aço e 10 chifres. E também a estátua, são 4 elementos, cabeça de ouro, peito de bronze, e assim por diante, né? O último capítulo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até o tempo. Mas naquele tempo se livrará-se-á o teu povo, todo aquele que for achado no livro, escrito no livro. Então, esse capítulo 12, versículo 1, aí a maioria dos teólogos acredita que é a grande tribulação. É o fim. Outros falam que é a grande tribulação, depois virá o milênio, só que lá não tem milênio. Milênio é uma coisa que não entra. Não haverá milênio. Haverá a grande tribulação, que é o fim. A guerra de Miguel vai se levantar, vai haver tribulação como nunca houve. Nunca houve sobre a terra grande tribulação. Aí já se trata do fim. Capítulo 12 já se trata do fim. Já puxa para o domínio egípcio. No outro texto fala sobre a chegada do Messias, depois contagem da chegada do Messias. Israel será destruída de novo, como foi. Agora, quando chega no capítulo 12, já chega o fim. Ó. Eu vou te provar que é o fim. Ó. Naquele tempo se levantará Miguel, ou seja, vai haver a guerra de novo. A guerra contra Lúcifer, e os homens agora vão entrar na guerra. O grande príncipe que se levantará a favor dos filhos de Israel. Então, Miguel vai lutar por Israel até o fim. Miguel é o anjo de guarda de Israel, ele vai lutar até o último dia, quando a terra explodir. Miguel vai estar junto. E haverá um tempo de angústia, que é a grande tribulação, qual nunca houve. Aonde que houver nação até aquele tempo, então, nunca houve canto nenhum. Mas aquele tempo livrar-se-á o povo, todo aquele que foi achado escrito no livro, porque vai acabar e aí vai começar um novo sistema. Aí lá vem a prova, que é isso. E muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Então, isso trata-se do fim. A tribulação, a explosão da terra, o fim. Você está entendendo? Quem é que está entendendo aí, gente? Tem alguma pergunta? Essa parte do 11 é um reino lascando o outro, depois o reino entra, depois oferece um negócio no altar, tal, depois vem Cristo. As 70 semanas de Daniel não vão acontecer. As 70 semanas de Daniel já aconteceu. Que era exatamente 700 anos para chegar o Messias, Cristo. Depois Israel será destruída. Nós estamos num período de 2000 anos, intermediário. Estamos no período da graça. E agora no capítulo 12, coloca assim, o capítulo 12 é o fim. O capítulo 12 é o fim. Não tem esse negócio de milênio, aí Deus vai descer lá em Israel, Jesus vai dominar 1000 anos, aí durante 1000 anos não vai haver guerra. Você acha que ia ter um moído desse tão grande? Já está bom, gente, já está bom. Deus vai botar o fim em tudo. Não, porque no milênio a gente não vai fazer nada errado, no milênio não vai ter pecado, no milênio não vai nascer menino, no menino... gente, então é o céu. O milênio é o céu.
Então, olha, preste atenção, tá? Escatologia. Aí, muitos do que dormem no pó é ressurreição dos mortos. Ressuscitarão um para a vergonha eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, um para a glória eterna. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. Os que muito ensinam a justiça como estrelas sempre eternamente. Então, ele fala de um reino eterno. Essa grande tribulação, essa pedra que vai destruir tudo, foi citado nos textos anteriores, e essa grande tribulação, como nunca houve, vai haver uma guerra que nunca houve, é coisa de acabar com tudo. E tu, olha, ele diz assim, ó, e tu, Daniel, o anjo falando para Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então ele diz, ó, tu vai encerrar esse texto, no final dos tempos as pessoas vão correr para um lado e para outro, e o conhecimento vai se multiplicar. Então ele profetiza, gente, eu estou falando diretamente para a Alemanha, eu estou falando para a Inglaterra, então o conhecimento verdadeiramente multiplicou. Hoje você que está em casa, você sabe mais do que um pastor há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você sabe escatologia, sabe o que é da Bíblia, sabe tanta coisa. O conhecimento se multiplicou, velho. Olha. Então eu, Daniel, olhei e que estava em pé outros dois, um de um lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi um homem vestido de linho e estava sobre as águas do rio, o qual levantou aos céus sua mão direita e sua mão esquerda, levantou as duas mãos, né? E jurou por aquele que vive eternamente, que seria para um tempo e tempo e metade de um tempo, quando tiverem acabado de espelhar o poder do povo santo. Todas as coisas serão cumpridas, né? Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Esse negócio de um tempo, metade de um tempo tal, nós não sabemos quando é a vinda de Cristo. Não tem pastor, nem padre, nem igreja que sabe o fim. Nós estamos apenas vendo os factoides que irão acontecer. E o que é que a Bíblia diz acerca disso? Nós não sabemos que é um tempo, metade de um tempo. Tem pastor que diz, não, falta 5 minutos, falta 3 minutos, falta 2 minutos. Você não sabe, a gente não sabe. E tem uma pessoa muito mais importante do que você e eu que não sabe. Cristo Jesus, ele disse, eu não sei quando é o tempo do fim. O Pai é quem sabe. Então, se Cristo não sabe, não vamos nos meter a dizer que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, porque a gente não sabe. Mas aí os textos mostram um reino se levantando, outro caindo, outro se levantando, outro caindo. Mas ele dá a dica. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Aí tem que dar uma olhada no original, o que significa espalhar. Mas Cristo também falou, quando o evangelho for pregado, então virá o fim. Seria mais ou menos isso. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Pois isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dos tempos e das coisas? Ele repete novamente. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas o ímpio procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, isso vai acontecer, vai muita gente morrer, vai muita gente nascer, né? E desde o tempo em que sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. 1.290 dias. Aí novamente lá vem a pessoa tentando, que 1.200 e tanto, quantos dias? Não é 5 dias, não é 3 dias, não é 4 dias. Nós não sabemos. Esse 1.290 dias, nós não sabemos. Esse sacrifício aí da abominação, qual será das abominações que foram feitas? Porque foram várias. Bem-aventurado que chegar até 1.330 dias. Também outro mistério. O livro está selado. Nós não sabemos.
Deus não vai poder exigir nada da gente, porque a gente não sabe o que significa esses 1.330 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Aí dá uma margem a um retorno, né? Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na herança, no fim dos dias. Essa herança seria a ressurreição dos mortos. Daniel morreu, né? Que ele morreu, e ele vai se levantar lá no final, quando todos os homens for se levantar, para receber a herança dele. Fim do livro de Daniel. Amém, amém e amém. Quem é que entendeu? Tem alguma pergunta? O que o livro mostra de mais especial, pastor? O livro mostra uma sabedoria cósmica, no capítulo 1. Depois mostra o livramento, né, na fornalha de fogo. O Filho do Homem aparece. Depois o leão. Depois mostra aqueles 4 animais, e um deles com chifre, com boca e olho, tecnologia, dentes de ferro. O bode com 4 chifres, e um dos chifres cresce mais do que os outros, também tem olho e boca. Mostra que somente o último reino será destruído, tudo será destruído. Então, só no reino do anticristo que tudo vai ser destruído. O mundo não foi destruído no reino da Babilônia, Medo-Persa, de Roma, mas o mundo será destruído no reino do anticristo. Lembre-se, esse livro é um pedaço, e tem outros pedaços de outros livros que apontam para outras coisas, né? Filho do homem, herdeiro de Adão. Acabamos de dizer hoje que quando a gente diz filho do homem, quer dizer, eu sou herdeiro de Adão. Quando Cristo dizia, eu sou filho do homem, o filho do homem, ou seja, eu sou um pequeno Adão, eu sou um herdeiro, e eu vim reclamar a herança. Quem é que está entendendo? Tem mais alguma pergunta? Principalmente no capítulo 6, 7 e 8, o moído maior desse livro está aí. Tem também a transfiguração de Nabucodonosor, que virou um lobisomem, né? Virou um tipo de pé grande, cabeludo, virou um animal. Este capítulo se assemelha ao Apocalipse, sim. Esse fato do príncipe da Pérsia segurar o príncipe de Deus, isso também é muito importante, né? Tem mais alguma pergunta, alguma afirmação? Muitos desses textos já aconteceu, não vai acontecer mais, é outra coisa. Não adianta a gente ficar atrás de 70 semanas, porque as 70 semanas já passaram, que foram 700 anos antes de Cristo. 70 semanas, 700 anos. Esses números são muito codificados. E o próprio anjo diz, é um livro fechado. Então é um livro que ele não está aberto. Você entende ele, mas não entende ele total. Há quem ache que é capaz de entender, então entenda. Mas essa parte, 1.200, 1.300, 1.300 semanas, não sei o que lá, essa parte é fechada. A gente não consegue, não entra na cabeça da gente. Mas as 70 semanas de Daniel entra, porque ele mesmo fala da chegada do Filho do Homem, que é Cristo. Depois Jerusalém foi destruída de novo e começou tudo de novo. Essa pedra que vem, esmaguça a estátua, é o final do mundo. A estátua somos nós. O mundo inteiro vai se acabar. Essa pedra pode ser uma bomba atômica. Ele esmiuçou tudo. Veja, por favor, você que gosta desse assunto de escatologia, interpretando Apocalipse como fosse um sonho, Joilson de Assis, capítulo a capítulo, versículo a versículo, você entende muitas coisas que você não entendia. Eu quero te convidar, basta você entrar no Zotuba e colocar lá, interpretando Apocalipse como fosse um sonho, capítulo 1, Joilson de Assis. Aí ele dá 2 ou 3 vídeos no capítulo 1. Aí eu dou a introdução, aí capítulo 2, até o capítulo 22, porque Apocalipse tem 22, né? Espero ter ajudado e agradeço a Deus a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Isso serve para a gente ver, né, que o livro de Daniel é um livro
histórico, é um livro metafísico, é um livro místico, é um livro profético, né? Então é uma mistura, né? É um livro bastante legal. Se você quiser estudar capítulo a capítulo, lemos cada parte dele. O que a gente não compreende, a gente diz, eu não compreendo isso não. Mas o que a gente compreende, a gente dá uma opinião. Sobre o milênio, eu não acredito no milênio. O milênio já é o céu. Veja que no capítulo 12 já vem a destruição total. Capítulo 12 ele fala assim, que, né, haverá uma tribulação tão grande como nunca houve, depois os mortos serão ressuscitados, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Também ele não entra em detalhes. Não entra em detalhe. É como se o mundo acabasse aqui, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Naquele tempo se levanta, haverá uma guerra, Miguel vai defender Israel até o fim. Miguel é o anjo da guarda de Israel. É como o anjo da guarda da sua vida e da minha vida. O anjo da guarda da sua vida e da minha vida é por você até o fim. Ele é racial, ele é hereditário. Miguel vai se sacrificar e vai morrer por Israel. Vão jogar bomba no mundo inteiro. Essa pedra, eu acho, da estátua é uma bomba atômica. Essa angústia de Daniel, pastor, muitos estão sentindo hoje. O livro dá uma angustiazinha, como se fosse uma coisa, um treco-treco ruim. E um medo, né? E tem mistério. Eu lendo aqui o livro de Daniel, capítulo 4, de vez em quando caiu um negócio aqui, um barulho acontecia sem nada cair. O livro de Daniel tem mistérios. O anjo do Brasil é uma anja. O nome dela chama-se Pindorama. E ela mora ali na Chapada Diamantina. É uma anja fêmea. É uma territorial. Esses anjos, eles aparecem na fumaça, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, eles apareceram muito na fumaça, brigando. Anjo com anjo brigando. Mais ou menos 5 a 10 metros cada um deles, na fumaça das bombas. E o príncipe da Pérsia lutou pela Pérsia. Mas o príncipe da Grécia venceu o príncipe da Pérsia. E quando os homens lutam, os seus anjos também lutam. O anjo de guarda, a diferença do anjo de guarda para outro tipo de anjo, é que o anjo de guarda é territorial. Ele é por você. Se eu for para o Cabaré, o anjo também vai. Se eu for para Manichula, o anjo também vai. Se eu for para a guerra, ele também vai. Ele acompanha você do primeiro dia da sua vida até o último. Ele é por você. Ele não quer dizer que ele vai salvar você, mas ele é por você. Mesma coisa são os territoriais. O anjo do Brasil defende o Brasil até o final, o anjo da Alemanha defende a Alemanha até o final, e o anjo de Israel defende. E eles brigam entre si. Você vê aí briga de anjos, né? O príncipe da Grécia prendeu o anjo do Senhor. Então, porque ele tinha legalidade. Então, e Israel estava escrava, então ele tinha legalidade. Então veio o anjo Miguel e quebrou essa legalidade e venceu. O anjo Miguel, ele também aparece com o corpo de Moisés, brigando pelo corpo de Moisés. Marlon diz, eu acredito em tudo que o pastor diz. Muito obrigado, Marlon. Deus te abençoe, tá? Jesus te ilumine. Obrigado pela participação. Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Estamos aqui para conversar, tá? Por que o senhor não acredita no milênio? Porque é muito moído. Tudo parar por 1000 anos. Você sabe o que é 1000 anos? O Brasil não tem 1000 anos de colonização. O Brasil só tem 200 anos de país. Nós só temos 200 anos de país. Então 1000 anos é muito tempo. Então é o céu. O milênio é o céu. É porque nós criamos o milênio, porque os textos que falam sobre o milênio falam que teremos filhos, que os filhos vão brincar com os leões, que os filhos vão brincar com a serpente, que a serpente não vai ter veneno. Então eles não querem admitir que a gente vai ter filho no céu. Então eles dizem que é o milênio, que a gente vai ficar 1000 anos por aqui, xeretando. Depois de 1000 anos, lá vem a briga de Satanás de novo, tal. Não, o milênio é uma doutrina evangélica, respeitosa, mas é uma doutrina que não se encaixa. Deus iria parar tudo por 1000 anos para depois começar todo moído de novo. Entendeu? Lembre-se, Cristo faz 2000 anos. Para a Igreja Católica, o milênio já é o fim ou é o período do cristianismo. Alguns teólogos católicos acham que
O milênio é esse período que nós estamos de cristianismo. Outros acham que é o céu. Eu acho que é o céu. O anjo é Pindorama. Esse anjo, ele se apresenta, né? É uma anja. Deixa eu ver mais. Não, Talmud Eu também acredito nos ensinamentos. Preste atenção. Então, depois, o livro de Daniel já mostra a grande tribulação como nunca houve. Quando a Bíblia diz de verdade, não diz brincando, não. É uma guerra de lascar. Tibuv, tibuv, tibuv. Quem vai destruir a terra não é Deus. Se Deus quisesse destruir a gente, Deus já tinha destruído. Deus já tinha acabado com nós. Quem somos nós perante o Senhor? Quem vai destruir a gente é a gente mesmo. Eu te provo isso no Apocalipse. Quem vai acabar com o homem é o homem mesmo. Aquelas figuras do Apocalipse mostram isso. É só você colocar, interpretando Apocalipse como fosse um sonho. Joilson de Assis, aparece todo o estudo, de 1 ao 22, do Apocalipse. Aí você vai ver que a gente interpreta o Apocalipse como fosse um sonho. Eu não gostava de escatologia, porque a escatologia, você não pode dizer será assim. Na escatologia você diz poderá ser assim. Era uma coisa incerta. Mas um dia alguém me falou, interprete como fosse um sonho sonhado. E aí eu comecei a ver as figuras do Apocalipse, de Daniel e outros, como fosse um sonho que você sonha na sua casa. E aí o sentido esclareceu muito, muito mesmo. Ok? Então, Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado por nos acompanhar nesta campanha. Veja os outros capítulos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E vamos agora para outra campanha, né? Qual é o livro que você quer que a gente leia e explique? Qual é o livro?